Hello, everybody. How are you doing? I hope everyone is doing fine. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que essa aula eu vou ensinar para vocês um pouco de vocabulário de escola nos Estados Unidos e aí você vai poder entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas. Então, olha só, começando aqui. Maria is a student at the State University. Então, a Maria é uma estudante na Universidade Estadual, State University. Então, Maria is a student at the State University. She's studying, ou seja, ela está estudando. Lembra que is studying, está estudando, studying, né? Aqui, indo, ando. Business, ela está estudando negócios, business, administração, né? Business administration and business. She likes university, but the work is very hard. Ela gosta da universidade. Então lembra que I like, you like, she likes. But the work is very hard. Mas o trabalho é duro, né? Bem difícil. Is very hard. She likes to study and to learn about business. Presta atenção na pronúncia business, não é business, é business, e não é business, é business. Então, she likes to study and to learn about business, learn. Maria has always liked going to school. A Maria sempre gostou de ir para a escola. Então, has always liked. Esse has always liked é uma estrutura que nós não utilizamos muito em português. Algumas vezes ela casa com a estrutura que é utilizada em inglês, mas em português a gente não utiliza essa estrutura. Que ela é o verbo have, mais o verbo na terceira coluna, que eu sempre falo terceira coluna porque é geralmente passado, ou past participle, passado do particípio, isso não é um nome que ninguém vai nunca lembrar. O que é esse verbo? Ele é assim, ó, fui, foi, ido. Esse ido é o verbo que a gente vai usar aqui. Então, gostou, gostei, gostado. Então, esse é o verbo que vai estar sendo usado aqui. Muito embora ele é escrito da mesma forma que o gostei, porque ele é um verbo regular e aí ele só termina com ed. Então ele fica na mesma forma, no gostei e gostado é a mesma coisa. Só que você não pode utilizar a tradução para falar Maria tem sempre gostado de ir para a escola. Dá até para pegar o sentido da coisa. Mas Maria has always liked going to school. O sentido em inglês é que ela sempre gostou de ir para a escola. Então, como é que você vai conseguir utilizar essa estrutura? Que é uma estrutura um pouco mais avançada, mas você consegue utilizar à medida que você vai vendo mais exemplos e você vai entendendo como ela é utilizada, e aí você consegue construir frases utilizando essa estrutura e se referindo a ela nos momentos em que você deve utilizá-la, né? Então, em kindergarten, Maria liked to draw. Então, no jardim de infância, então aqui já começa, né? Kindergarten é o jardim de infância lá nos Estados Unidos. Maria liked to draw. Então, a Maria gostava de draw pictures, desenhar, fazer desenhos, né? Draw picture. Draw é desenhar e picture é fotos, mas aqui nós falaríamos fazer um desenho, né? Porque aqui seria praticamente desenhar fotos. Very good. In elementary school, agora veja bem, ó, elementary school é a primeira, não é a primeira série, sim, o início da escola, é depois do kindergarten. Eles dividem lá em elementary school, junior high ou middle school e depois high school. Então, elementary school é escola elementar, digamos assim, que eu acho que vai até a sexta série, se eu estou bem correto, mas não posso dizer exatamente. Então, in elementary school, she liked to learn about American history. Então, na escola elementar, né, ela gostava, que seria nas primeiras séries, ela gostava de aprender sobre a história americana. Em junior high school, que seria no nível depois da elementary school, que seria o junior high school, que seria antes da high school, she liked to learn math. Ela gostava de aprender matemática. Muito bem.
In high school, her favorite subjects were English and math. Então, no high school, os assuntos, subjects, são não somente assuntos, mas também as matérias, subjects. Você pode ver hoje em dia nos cadernos aí que as pessoas vendem, você vê subjects ali, porque esse dia eu fui comprar um caderno e eu vi que já tá bem tudo já tem inglês junto, né? Então, in high school, her favorite subjects were English and math. Então, no ensino médio, os assuntos ou matérias preferidas dela eram inglês e matemática. But she didn't like to study history or science. Mas ela não gostou, não gostava, desculpe, não gostou. Ela não gostava de estudar história e ciência. Então, didn't like, não gostava. Like, gosta. Didn't like, não gostava. Don't like, não gosta. Didn't like, não gostava. Maria is a good student. Então, a Maria é uma boa aluna, estudante, né? Maria is a good student. She always does her homework and always gets good grades. Ela sempre faz o dever de casa dela e sempre recebe notas boas. Então, she always does her homework. Porque é do homework. I do my homework. You do your homework. She does her homework. Ok? Então, é do homework e não make homework. Always gets good grades. Good grades são notas boas. Lembre-se de novo que sempre a característica vem antes da coisa no inglês, né? Então, good grades, notas boas. E gets, porque I get good grades, you get good grades, she gets good grades. Por que get, né? A gente falou de get também lá no Christmas, né? Get presents, get good grades. Então, get tem vários significados em inglês e a melhor forma de aprendê-lo é justamente dessa forma que a gente está fazendo aqui, vendo exemplos de como ele é utilizado. Não dá para querer decorar uma lista de quais são os significados do get. Você vai aprendendo a forma que eles são usados. Então, por exemplo, você já sabe que get presents, receber presentes. Também pode ser receive presents, mas as pessoas falam get presents. Get good grades seria receber notas boas ou ganhar notas boas, a gente fala, né? Então, John is a State University student also. Então, o John é um estudante da universidade estadual também. Also é também, assim como to. Geralmente, o also é utilizado mais no meio das frases e o to fica no final das frases, mas não é uma regra. Mas os dois significam também. He's studying computer science. Ele está estudando ciência da computação, computer science. Então, de novo, ciência da computação, computer science, porque a característica vem antes. No inglês é sempre assim. He likes to go to university. Ele gosta de ir para a universidade. But the work is difficult. Mas o trabalho é difícil. And he has to study very hard. E ele tem que estudar muito duro, né? Bastante. Então, ele tem que estudar. He has to study. John has always liked going to school too. Tá vendo aqui? Ele aqui tá dizendo to, né? Então, John has always liked going to school too. Então, o John sempre gostou de ir para a escola também. Lembra daquela estrutura que eu te falei? Has, liked. Então, aqui, gostou, né? John has always, sempre, always liked going to school too. Por que going? Porque depois de like, geralmente você vai utilizar going. Você até poderia falar John has always liked to... Não, aqui nesse caso não. Então, John has always liked going. Sempre depois de like aqui, você vai utilizar going. Liked going. Depois dos verbos no passado, né? In kindergarten, John liked to sing songs. Então, no kindergarten, o John gostava de cantar músicas, sing songs. Agora, você já viu kindergarten, que é o jardim. Você já viu o elementary school, que é as primeiras séries. E depois
temos o middle school, que não está falando aqui, mas também o junior high, que seria middle school, junior high, em alguns lugares é a mesma coisa, e depois o high school. In elementary school, né, na escola elementar, nas primeiras séries, he liked to read books. Olha só, esse verbo aqui você pronuncia like, né? I like, you like. Agora, he likes. Agora, quando estamos falando no passado, é um verbo regular, então ele vai receber o ed para fazer ele no passado. Então, he liked. Se tivéssemos só o verbo aqui, falaríamos he liked. É assim que é pronunciado o ed, neste caso, liked. E aí, he liked to read, mas você não vai falar isso quando estiver falando rápido. He liked to read, que essa coisa não vai ficar. Então vai ser he liked to read books. Aí você vai talvez perguntar, mas como que eu vou saber que você está falando no passado ou no futuro? Veja bem, eu estou falando aqui no contexto, in elementary school, he liked to read books. Então, nas primeiras séries, eu não vou estar falando isso do presente, nas primeiras séries ele gosta de ler livros, porque eu estou falando do John, que eu já conheço, que eu já sei que é mais velho, e eu estou falando da história dele. Então, obviamente, você já entende que ele está falando do passado. Em junior high, você pode falar, lá nos Estados Unidos eles falam só junior high ou junior high school. Então, em junior high school, he liked to learn math also. Então, na junior high, né, seria o ensino médio junior deles, ele gostava de aprender matemática também. In high school, his favorite subjects were history and science, but he didn't like to study English or math. Então, in high school, no ensino médio, as matérias ou assuntos preferidos dele were history and science, história e ciência. Mas, ele não gostava, to study English or math, estudar inglês ou matemática. John is a good student too. Então, o John também é um bom estudante. Is a good student too, também. But sometimes, mas às vezes, he's a little lazy. Ele é um pouco lazy, é preguiçoso ou vagabundo, né? Mas preguiçoso aqui nesse caso. A gente não está querendo dizer que ele é lazy. A little lazy é uma coisa leve, né? Então ele é meio preguiçoso às vezes. Então, sometimes he's a little lazy. Sometimes he doesn't study hard enough. Às vezes ele não estuda duro o suficiente. Então, hard enough, duro o suficiente, né? Então, enough é o suficiente. Quando você fala it's not good enough, não tá bom o suficiente. Ou I think this is good enough. Eu acho que isso está bom o suficiente. Então, enough é o suficiente. E também quando, por exemplo, alguém está falando para você no seu ouvido, que eu digo, por exemplo, alguém está falando, e você não quer mais saber daquele assunto, então você quer simplesmente dizer chega, né? Basta. Você fala enough, ok? Então, isso é uma coisa bem comum de você falar enough. E aí quer dizer suficiente. Você pode escutar isso em filmes e tal, as pessoas falam enough, chega, basta. Ok, então agora eu vou fazer a leitura ininterrupta deste texto para que vocês possam acompanhar depois e fazer aquela técnica que a gente já conhece, que é repetir pausando frase a frase, ok? Então, vou dar um gole de água aqui e vamos fazer a leitura. Escutem com atenção. Tentem entender de acordo com a tradução que eu já fiz e depois vocês vão fazer a repetição de frase por frase, pausando o vídeo, depois que a aula acabar. Very good. So, começando. Maria is a student at the State University. She is studying business. She likes university, but the work is very hard. She likes to study and to learn about business. Maria has always liked going to school. In kindergarten, Maria liked to draw pictures. In elementary school, she liked to learn about American history.
In junior high school, she liked to learn math. In high school, her favorite subjects were English and math, but she didn't like to study history or science. Maria is a good student. She always does her homework and always gets good grades. John is a state university student also. He is studying computer science. He likes to go to university, but the work is difficult and he has to study very hard. John has always liked going to school too. In kindergarten, John liked to sing songs. In elementary school, he liked to read books. In junior high school, he liked to learn math also. In high school, his favorite subjects were history and science, but he didn't like to study English or math. John is a good student too, but sometimes he is a little lazy. Sometimes he doesn't study hard enough. Very good, my friends. Então vocês já sabem o que fazer com esta aula depois, né? Assistir o vídeo ali e repetir tudo que eu falei. Tem que fazer isso. Se vocês não fizerem isso, não vai adiantar. Vocês não vão conseguir. Então, pessoal, mais uma vez, quero deixar aí a minha mensagem para vocês, que vocês continuem se esforçando, que tudo que você vai colher na vida é fruto do seu esforço. Nada vem da sorte e nada vem do acaso. Thank you very much, everybody. Bye bye now.